Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero trazer uma meditação na palavra de Deus, baseada em Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandatos. Como eu havia anunciado, eu quero trazer uma palavra baseada no tema A Parede Foi Derrubada. Quero meditar com vocês nesse início de noite, esse fim de tarde, esse fim de semana, sobre o tema A Parede Foi Derrubada. Exclusividade da nação de Israel, sobre o cuidado e o amor que Deus detinha por esta nação. Ela fora escolhida para ser o tesouro particular do Senhor. Uma nação exclusiva, da qual Deus fez inúmeras alianças, inúmeros pactos, porque queria que a nação de Israel fosse o seu tesouro particular. E no texto que nós acabamos de ler, Deus diz que as razões pelo qual ele amava Israel, as razões pelas quais ele escolhera Israel, não era pelo fato dela ser uma nação numerosa, uma nação poderosa em armamentos, uma nação poderosa em provimentos, em riquezas, mas simplesmente pelo fato de Deus amar. Amou a Jacó, aborreceu Esaú, escolheu Israel e disse: está escolhido. Não era porque eles eram numerosos, não era porque eles eram poderosos, mas simplesmente Deus cercou a nação de Israel com amor e fez pactos, juramentos de amor, alianças, promessas, dizendo: farei de vocês a minha nação particular, meu tesouro particular, minha propriedade particular. No desenrolar desse pacto, dessa aliança, desse relacionamento especial de Deus com Israel, Deus tinha ciúme de que Israel se misturasse com outras nações. Era como uma aliança de um matrimônio. Deus escolheu Israel, fez aquele pacto, fez aquela aliança de amor e determinou-lhe que eles não se misturassem. Deus disse para eles não misturar seus filhos, não casassem os seus filhos com filhos de outras nações, de outros povos, não adorassem deuses de outras nações. Pediu para que eles destruíssem os deuses das outras nações quando eles fossem possuindo as terras que Deus havia lhes prometido. Deus queria que eles fossem recolhidos, não se misturassem com outros povos. Deus não queria que o povo de Deus, a nação de Israel, ela se misturasse, ela se tornasse uma mistura homogênea entre outros povos. Então Deus determinou que era para que os filhos, os jovens, casassem com seus próprios familiares, seus próprios descendentes, os descendentes de Abraão. É tanto que nós temos um episódio na Bíblia da história dos gibeonitas, que foi um povo que quis fazer uma aliança com Israel
para não serem destruídos por Josué e seus soldados, seus exércitos. Então eles se fingiram de ser de uma região distante, pegaram pães bolorados, cheios de mofo, calçados velhos, odres velhos, vestidos velhos, e se fingiram de estar vindo de uma viagem distante, e chegaram para Josué, os anciãos da congregação. Nós viemos de longe, porque estamos sabendo do que Deus vem fazendo através da nação de Israel, do amor que Deus tem por vocês. Viemos de longe, queremos ser seus cortadores de lenha, queremos ser seus servos. E os anciãos não tomaram conselho com Deus e fizeram aliança com os gibeonitas. Depois descobriram que os gibeonitas eram povos vizinhos, mas já tinha acontecido aquela mistura tão proibida por Deus, tão rejeitada por Deus, tão combatida por Deus, que Deus queria que Israel fosse exclusivo, fosse uma nação pura. Deus queria que Israel fosse uma nação exclusiva, uma nação pura, pura no seu sangue, no seu gene, não tivesse mistura com outros povos. Só que Israel, com o passar do tempo, ele foi se prostituindo, foi quebrando essas alianças e foi se misturando com outros povos e foi perdendo essa identidade que Deus queria, que era exclusiva de Israel. Esse amor que Deus tinha por Israel, Israel foi traindo o amor de Deus, foi frustrando o amor de Deus, e de forma que já não havia mais distinção entre o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, né? Aí Jerusalém teve que ser construída de muralhas, fazer divisão. A Bíblia diz que Deus seria um muro de fogo em redor de Jerusalém, Zacarias capítulo 2. Mas em Efésios capítulo 2, que é onde eu vou chegar com vocês, onde eu disse que a parede foi derrubada, é que lá em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então, até Jesus, Israel era exclusivo. Havia uma parede que separava Israel dos demais povos, dos gentios, dos não-judeus, dos não-israelitas. Mas, devido a Israel ir frustrando esses propósitos de Deus, dessa exclusividade, Cristo Jesus veio com um novo projeto: derrubar essa parede de separação, derrubar essa parede de exclusividade que Israel detinha, derrubar essa separação, esse domínio que Israel detinha das alianças divinas. Então Cristo veio e misturou os dois povos. A Bíblia está dizendo aqui que de dois povos Deus fez um povo só. Nós estávamos separados por causa da circuncisão. Nós estávamos separados da comunidade de Israel. Nós éramos estranhos às alianças, às promessas. Diz aqui que nós
não tínhamos esperança e não tínhamos Deus no mundo, mas através de Cristo Jesus, nós que estávamos longe chegamos para perto. Através do sangue de Cristo nos aproximamos. E Ele, de dois povos, fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. A mensagem é a seguinte: a parede foi derrubada. Jesus veio para o que era seus, os judeus, a nação de Israel. Os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Hoje nós somos o Israel de Deus. A parede foi derrubada. Não há distinção entre povos, quer judeus, quer gregos. Diz Romanos 1, o Evangelho é o poder de Deus para salvar tanto um quanto o outro. A parede foi derrubada. Nós éramos discriminados, nós não éramos povos. Para finalizar, deixa eu lembrar vocês da parábola da grande ceia, onde um grande senhor feudal convidou para o casamento de seu filho os nobres, e eles encheram-se de escusas e desculpas para não ir para aquela boda, a ponto de, na hora da núpcia, do evento, a casa está vazia, e ele se decepcionar e dizer: vai para os atalhos, para as encruzilhadas, para os becos, e chama os aleijados, os mancos, pessoas, os cegos, os pobres, para que a minha casa se enche. Essa era a nossa situação, nossa realidade. Sangue de israelita. Nós não fazemos parte das promessas aos descendentes genéticos de Abraão. Mas com a parede derrubada através da morte e ressurreição de Cristo, nós que não éramos povos, nos tornamos povos. Nos tornamos também herdeiros das promessas de Deus a Abraão. Nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos herdeiros destas promessas gloriosas. A nação de Israel menosprezou esse carisma do Senhor, menosprezou esse carisma do Pai, menosprezou, porque Jesus falou assim: Jerusalém, Jerusalém, os profetas e apedrejos que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha quer ajuntar os seus pintinhos, se tu não quisestes. Deus queria fazer de Israel bem próximo, mas eles não quiseram. Mas a todos quanto receberam a Cristo, essa parede discriminatória foi derrubada. Essa parede delimitadora foi destruída. Esse bloqueio entre o gentio, não judeu, entre nós e Cristo, entre nós e o Pai, foi desfeita pelo sangue de Cristo. E agora nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso às promessas que Deus fez a Abraão. Nós também somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus, através de Cristo. Diz que Ele é a nossa paz. Pelo seu sangue, desses dois povos, Ele fez um povo. Então, a parede, meu irmão, foi derrubada. Você é de Deus, nós somos de Deus, nós somos descendentes de Deus. Nós somos descendentes de Abraão, nós somos herdeiros, a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 3, herdeiros das mesmas promessas. A parede foi derrubada. Agora nós somos povos, nós não éramos povos, nós não éramos nação, nós não éramos, nós não estávamos contados na lista. Mas pelo sangue de Cristo, Ele nos fez povo seu.
e ovelhas do seu pasto. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.